Então agora a gente entra aqui no projeto de lei complementar 245. Por que eu já vou entrar direto no projeto de lei complementar 245 aqui? Porque o projeto de lei complementar 245, ele está praticamente repetindo aquilo que está no texto, né? Naquilo que está no texto original da reforma da Previdência. Ele não está alterando nada, ele está simplesmente repetindo. É uma regulamentação muito porca, é uma regulamentação mal redigida, muito aquém da realidade. E outra coisa importante que é importante a gente registrar, né? Que a aposentadoria especial, né? Vou colocar aqui no cantinho, aposentadoria especial, né? Aqui, ó, aposentadoria especial, durante toda a sua regulamentação, aposentadoria especial, né? Ela sempre foi regulamentada com base no que? Não na legislação previdenciária. Ela foi colocada sempre como base a legislação trabalhista. Então, o direito previdenciário ia lá na legislação trabalhista, principalmente nas NRs, né? Nas normas regulamentadoras do trabalho. Então, as NRs. As NRs, elas são organizadas com base no quê? Com base na medicina do trabalho. Com base na medicina do trabalho. Medicina do trabalho. Com base na técnica. Quando a gente fala medicina, a gente está falando de técnica, né? A gente está falando de ciência. Ciência. Então, a aposentadoria especial, que é uma lei previdenciária, sempre na história se orientou pela legislação do trabalho. E a legislação do trabalho é regulamentada através da medicina do trabalho, que é as NR, as normas regulamentadoras do trabalho, que é eminentemente técnica, né? Ela é baseada na técnica, na ciência. Então, quando foi regulamentado lá e foi firmado pela legislação que a aposentadoria especial, ela deveria ser, né? Ela deveria ser respeitando as idades, né? Respeitando aqui o limite de tolerância de 25 anos aqui, de 15 anos no caso do mineiro, de 20 anos nas atividades intermediárias. Ela fez isso baseado na medicina do trabalho. Então, a medicina do trabalho ela colocou como tolerância para as condições de insalubridade, exposição a agente químico, físico e biológico. O tempo limite é de 25 anos, tá? É de 25 anos. E aí, o que acontece? 25 anos. Ou de 15 anos. Por que é 15 e não é 20 e é 25? Porque existe uma regra técnica para isso. Porque se entende que o trabalhador não pode ultrapassar mais do que 25 anos, mais que 15 anos, mais que 20. Porque nesse período aqui é o limite onde ele já vai estar exposto a agentes nocivos e a sua saúde já está comprometida. A sua saúde, ele já adquiriu doenças ocupacionais, doenças profissionais, né? Doenças do trabalho, são tudo quase sinônimos. Doenças profissionais são aquelas relacionadas com as profissões, né? A doença ocupacional significa a forma com que o trabalho é exercido vai gerando na pessoa determinadas doenças ocupacionais que vão lhe retirando a qualidade de vida. Então é muito importante a gente entender esse aspecto, né? Para a gente entrar aqui, e de cara eu já vou dizer que o projeto de lei complementar 245 não é baseado na ciência, não é baseado, né? Ele não é baseado na ciência, ele diz respeito às normas regulamentadoras do trabalho. Ou seja, ele vem no fino propósito, assim como é toda a reforma da Previdência, de economizar. Economizar significa pagar menos. E a forma é cruel. Toda a forma da reforma da Previdência, ela é organizada, ela foi estruturada para que o trabalhador trabalhe mais, alongue a sua atividade, contribua mais e ganhe menos. Essa aqui é a fórmula imbatível. Por isso que eu digo que ela é cruel, ela é desumana, ela é terrível. Ela é terrível porque vai criar um problema social para o Brasil em breve tempo, lá na frente. Lá na frente vai criar um exército, vai criar um segmento, uma massa de trabalhadores que vão estar com as suas necessidades maiores e com o resultado do seu trabalho, do seu histórico de trabalho,
ganhando menos do que a necessidade que eles possuem. E isso vai gerar um problema social, tá? Então, como é que foi definido aqui o projeto de lei complementar 245? Vem comigo que eu coloquei até o texto aqui para você entender melhor. Então, vem comigo. Ele está dizendo assim, ó, aposentadoria especial, né? Aposentadoria especial aqui, será devida ao segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, você veja que aqui está bem definido aqui que não tem periculosidade aqui. Ó. Exposição, né? Vamos colocar aqui, exposição a agentes nocivos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes. Ou seja, exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, está se falando do meio ambiente, está se falando de insalubridade, não se fala de periculosidade. Né? Então, aqui ele está repetindo o mesmo texto que já está aprovado na reforma da Previdência. Tá? E aqui ele tem uma novidade, ele diz assim, ó, incluídos na lista definida pelo Poder Executivo. Então, o projeto de lei está dizendo que o Poder Executivo vai criar uma lista, né? Ele vai criar uma lista. Já existe hoje uma lista, um nexo epidemiológico, né? Que é um nexo de que a Previdência ela já relaciona as atividades e faz um nexo, né? Com aquelas atividades que são especiais, com os agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos que são prejudiciais à saúde. Já existe isso, mas ele tá repetindo que todos esses agentes vão estar incluídos numa lista. Né? Ou atividades equiparadas, né? Ou atividades equiparadas. Então, ele vai relacionar alguma atividade que se relaciona com isso aqui e que contempla esse espírito que ele está dizendo. Observada a carência aqui de 180 contribuições. Então, ou seja, ninguém vai se aposentar com menos aí de 15 anos é a carência. 180 contribuições é a carência dos benefícios, tá certo? Muito bem, então você veja aqui que aqui não tem a periculosidade. O que você tem que prestar atenção aqui? Não tem periculosidade. Né? Isso é o texto original que ele repetiu. Tá? Então vamos agora aqui para extrair o que ele coloca. Ele coloca uma transição. Como ele vai regulamentar, ele colocou uma transição. Qual é a transição? A primeira transição é a de pontos. Isso está lá na reforma da Previdência, né? Então, para quem estava no meio do caminho, se você estava no meio do caminho aqui, né? Com período, tempo especial, você estava no meio do caminho, então você vai entrar numa regra de pontos. No caso aqui, eu vou começar aqui com quem trabalha com 15 anos, ó, 15 anos de exposição, que seria, vamos dizer, um mineiro, né? Um mineiro trabalha nas minas e tal, então ele tem que ter aqui, ó, 66 pontos. Isso é uma transição, né? Então, ele tem que juntar a sua idade, aqui vai ser juntar a idade, né? 66 pontos é o que? É a idade mais o tempo de contribuição. Juntando esses dois aqui, tem que fechar 66, tá? E, no caso, quem trabalha 20 anos de exposição, vai ter 76 pontos e a maioria dos trabalhadores, né, vai pegar essa regrinha aqui, ó, né? De tempo de exposição de 25 anos, tem que fazer o quê? Tem que ter 86 pontos, que é juntar a idade com o tempo de contribuição, 86. Tu veja que se fosse aqui, para fechar 86, teria que ter já, ó, 61. Né? 61 aqui para fechar 86. Então, você veja que a idade já está colocada nessa regra de transição. A regra de transição é pior do que a regra fixa. Porque a regra fixa, para quem entrou depois de 12 de 11 de 2019, ele vai exigir 25 anos e 60 anos de idade, que é o que eu coloquei aqui, ó. A regra fixa, ele coloca uma idade mínima, que seria de 60 anos. E tempo de contribuição, no mínimo, 25 anos. Tá? Então, aqui para você entender essa tabelinha que eu fiz, vou colocar aqui, primeiro você vai ter aqui a regra de pontos, a transição de pontos, que é o que está valendo hoje, né? A maioria dos trabalhadores, como eu falei, está aqui no 86, está aqui no 86 aqui, né? Mas depois, para quem entrou depois, foi colocado a idade mínima. Então, por isso que eu digo que não existe mais aposentadoria especial. Não existe mais. Quando você coloca a idade mínima na aposentadoria especial,
você acabou com a aposentadoria especial. Acabou com a aposentadoria especial, né? Porque não tem como o trabalhador não trabalhar mais que os 25 anos de exposição a agente nocivo para completar a idade dele de 60 anos. Não tem como. Pensa um mineiro que vai trabalhar 15 anos debaixo da terra, né? Ele já sai de lá com os pulmão estourado e ele vai ter que ter uma idade mínima de 55 anos. Hoje ele trabalha 15 anos, ele sai numa média de 35 a 45 e a fisionomia dele, a qualidade de vida dele já aparenta que ele tem mais de 55 anos. Então tu imagina, essa parte aqui ela é muito cruel, ela é contra a dignidade da pessoa humana que está garantido lá na Constituição, né? Ela é contra a dignidade da pessoa humana, tá? Então, aqui a transição de pontos, tempo de exposição, tá? E a regra fixa da idade mínima. E é bom que se diga que a aposentadoria acabou, e até vou colocar aqui do lado. Por que ela acabou? Porque ela foi descaracterizada. A aposentadoria especial, ela existe, é chamada de especial, porque ela contempla dois objetivos. A aposentadoria só é especial se ela contemplar no mínimo dois objetivos. O primeiro objetivo da aposentadoria especial, ela tem um caráter preventivo. Olha bem, ela tem um caráter preventivo. Isso está onde? Isso está lá nas NRs. Ele tem um caráter preventivo. O que é o caráter preventivo da aposentadoria especial? É de afastar o trabalhador, né? Né? Em tempo menor. Ou seja, esse trabalhador, preventivamente, ele vai trabalhar menos tempo comparando com a aposentadoria comum. Por isso que ele vai aqui, eu vou pegar aqui, com 25, né? Por isso que ele vai se aposentar com 20 e com 15, respeitando as características da exposição a agente nocivo, né? Conforme a gravidade. Então, o caráter preventivo significa menor tempo. Por quê? Porque se quer preservar a integridade do trabalhador. Isso é preventivo. Porque é sabido pela medicina do trabalho que esse trabalhador, trabalhando em condições adversas à sua saúde, ele vai adquirir doenças ocupacionais. E aí, essa retirada preventivamente em menor tempo vai fazer o quê? Vai preservar, né, a sua dignidade e preservar a sua integridade física e preservar a sua qualidade de vida dentro de um limite. Esse é o primeiro caráter, esse é o primeiro objetivo da aposentadoria especial. O segundo objetivo da aposentadoria especial, vamos colocar aqui, o segundo objetivo da aposentadoria especial é o caráter de compensação. Tá? Ele é compensatório, tem uma compensação a ser realizada. Como é que funciona essa compensação? A compensação é feita de que maneira? É feita na regra melhor. É compensado por uma regra que lhe garanta, no mínimo, a remuneração na qual ele estava trabalhando, né? Então, ele vai se afastar antes, como um caráter preventivo, e tem um caráter de compensação, porque a regra deve ser a melhor. A regra que deve ser de maneira que lhe garanta uma remuneração capaz de ele, né, até combater as doenças que ele, porventura, possa ter, e é certo que ele vai ter, né? Então, esse caráter aqui, ele morre quando você coloca a idade mínima, né? Porque aí esse fator da idade mínima não está hoje obedecendo nenhuma relação com caráter preventivo e nem com caráter de compensação. Ele não tem nenhuma, ele é diferente, ele está indo por outro caminho. Não existe ciência, não existe base científica para se definir essa data aqui. Não há, a não ser uma, que é o quê? Que vai fazer com que o trabalhador trabalhe mais, contribua mais e ganhe menos, tá certo? Essa que é a ideia. Então, por isso que eu digo que acabou a aposentadoria especial. Ela existe no nome, mas
na efetividade, na prática, ela não existe. Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante uma mobilização. Por isso que deveria ter uma mobilização em torno desse projeto de lei complementar 255, para que ele fosse realmente alterado e garantisse, né? Garantisse umas regras que garantissem exatamente o espírito da aposentadoria especial, o caráter preventivo e o caráter de compensação. Ok?